Em nosso estudo de hoje, a lição 127 do livro Palavra da Vida Eterna, Chamamento Divino. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, mancos e cegos. Palavra de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 21. Muita gente alega a incapacidade de colaborar nos serviços do bem sobre a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais. Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de graves defeitos e há quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes na alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior são chamados à edificação da Era Nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. Emociona a gente, né? Principalmente a forma como o Emmanuel termina o texto. Para você iniciar um determinado trabalho, basta uma coisa: que você seja sincero diante da sua própria necessidade de corrigenda. Não existe perfeição na Terra, o que os espíritos querem é que a gente seja aquela pessoa interessada em melhorar. Eu quero melhorar. A vontade, tenha a vontade. E ele bota com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir espontaneamente. Então, reconhecendo os meus defeitos, mas eu quero melhorar e quero fazer alguma coisa para poder colaborar com toda essa obra de regeneração do nosso planeta. Emociona. Né? Tem que tomar cuidado aqui para as lágrimas não descerem. Porque o Emmanuel vai trabalhar o texto de hoje dizendo assim que normalmente muita gente vai alegar incapacidade de servir, e ele fala aqui primeiro sobre impedimentos morais, mas também tem os impedimentos materiais. Muitos vão dizer que eu trabalho o dia inteiro, eu chego cansado, eu tenho que descansar, eu tenho que ter o meu momento de lazer, e daí acumulando desculpas em cima de desculpas, sempre vai estar postergando o trabalho que tem a fazer, porque é igual o fruto que não chegou ainda o momento de amadurecer. Aí ele fala aqui pra gente, né? Tem gente que diz que está errado em excesso. Tivemos a oportunidade de acompanhar alguns casos em que a pessoa foi muito sincera. A pessoa, eu não me sinto ainda capaz de fazer isso, porque eu ainda estou tão preso à vida noturna, aos namoros aí da noite, ao uso da bebida alcoólica, então eu não me sinto preparado para esse trabalho. Aí tem gente que fala assim, sobre fardos de remorsos e culpas. Eu me sinto tão culpado por coisas que eu fiz que eu não consigo levantar a cabeça e trabalhar. Tem gente que fala que é portador de graves defeitos, que é severo demais nas críticas, é agressivo demais, que não consegue trabalhar em grupo. Conheci amigos também que falaram, eu prefiro o trabalho solo. O trabalho solo eu me comprometo menos porque eu sei que eu sou de difícil relacionamento. Pelo menos está fazendo o trabalho. Né? E também é aqueles que asseverem haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Só que Emmanuel fala aqui pra gente, a palavra de Jesus se dirige a todos nós. Porque a gente tem que começar a pensar numa coisa. Em primeiro lugar, não tem perfeição na Terra. Se você ficar esperando perfeição, você não vai iniciar nunca um trabalho que é um trabalho que vai te dar um novo ânimo, vai te dar uma alegria diferenciada, e quem começa a fazer
parece que com o tempo se vicia numa energia tão boa, tão positiva, que não consegue mais imaginar a sua vida longe daquilo. Ah, mas você vai de encontro ao sofrimento. Vai. Mas aí a gente pode dizer assim, né, por que Alcoólicos Anônimos teve sucesso no mundo inteiro? Porque você está ali ouvindo uma pessoa que vivencia ou vivenciou há pouco tempo aquela experiência, procurando orientar os outros. Então, quando ele começa a falar, quem está ouvindo sente no fundo do coração, ele está falando da nossa experiência, porque eu também passo por isso. Se eu estou indo na direção das pessoas que ainda estão presas nos seus problemas pessoais, nos seus erros, nos seus equívocos, quanto mais próximo dela eu estiver, mais eu consigo chegar no coração dela, e ao mesmo tempo ela vai falar, como já aconteceu, né, comigo, né? Ah, eu não consegui fazer o que você fez. Eu falo, mas você acha que eu consegui facilmente? Não, por um triz, quase que eu perco a linha de novo e começo a fazer de novo. Então o que acontece? Você está falando com a pessoa e está falando olho no olho, está falando de experiências que são comuns, e isso vai te fazer, ao mesmo tempo, entender como irmão e ser solidário à dor da pessoa também. Por isso que Jesus está falando que a gente chama todo mundo. Estou querendo dizer o seguinte, vamos botar em outras palavras. Você vai conseguir chegar no coração de uma pessoa que é um historiador se você tiver noção de história. Se tiver noção de história, aí que vai ser mais, aí você vai falar a linguagem dele, vai chamar a atenção dele. Então, você quer falar sobre a experiência de alguém que ficou desempregado. Se você esteve desempregado durante algum tempo, você vai ter mais autoridade nas suas palavras do que aquela pessoa que nunca ficou desempregada. E vai assim, um ajudando o outro nesse mundo. Então ele coloca aqui pra gente, pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio, cegos do conhecimento superior. Pessoas que ainda não têm virtude desenvolvida, ainda não têm o sentimento ainda nobre, ainda não conseguem raciocinar bem, ainda não têm conhecimento superior. Todos são chamados à edificação. Todos. E é interessante que quando a gente parava, me veio aqui na cabeça, para entregar comida na rua, para morador de rua, aquele trabalho, até hoje, ele não tem fronteira religiosa. Então você vê assim, uma pessoa que é de uma religião evangélica, protestante, com outro que é católico, com outro que é um grande amigo que nem religioso ele é ateu, mas ele gostava de levar aquele garrafão ali com guaraná natural, para ficar lá no canto entregando Guaraná para aquela fila enorme lá, ele entregando aquele Guaraná natural para todo mundo, o suco, né, que ele fazia ali. Enfim, não tem fronteira religiosa nesse momento. E eles chamam para a gente isso, atenção. Espíritos viciados, inimidos, desorientados, ignorantes de ontem, quando são tocados pelo Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo equilíbrios e dissipando trevas, sombras. Vamos guardar isso no fundo do coração, gente. Eu assisti dezenas de pessoas que estavam entregues em depressão, ou em síndrome do pânico, ou desespero diante das provas da vida. Aquela pessoa simplesmente foi convidada a uma das duas coisas aqui, que eram os recursos que eu tinha, né? Ou foi convidada para fazer a comida que ia ser entregue aos moradores de rua, chegar 3 horas lá para descascar batata, cenoura, fazer arroz com feijão, com ensopadinho de carne moída, botar as quentinhas, 100 e poucos quentinhas, ou ela era convidada para chegar no final disso, para ir para a rua para levar a quentinha para o morador, porque sempre foram times diferentes, um ou outro participava dos dois momentos, né? Mas sempre foram times diferentes. Ou então era convidado para ir na casa de pessoas idosas ou enfermas para a gente fazer uma oração. Só isso. Essa pessoa, quando começou a fazer isso, esqueceu a depressão, esqueceu a síndrome do pânico, entendeu que a melhor terapia para esses transtornos psicológicos é o trabalho. É você se sentir útil. É você ver o sofrimento das pessoas e deixar uma marca ali, deixar um sorriso, uma esperança. Por isso que ele termina aqui, ó. Para isso, basta só que a gente seja sincero diante dos nossos erros e a gente tenha esse espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar. Muito obrigado, Emmanuel.